Esse é o módulo 1 do curso Boas Práticas com Estudantes Neurodiversos. Orientações para docentes do ensino superior. O módulo 1 é intitulado Transtornos do Neurodesenvolvimento. Transtornos são alterações na saúde relacionados à ordem mental ou psicológica. Transtornos do neurodesenvolvimento, com o início dos sintomas ainda na infância, de causa multifatorial, são o resultado de alterações na estrutura cerebral, alterações biológicas e genéticas que têm suas manifestações em variações comportamentais e cognitivas. Os especialistas se baseiam no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM-5, para fazer o diagnóstico. Muitos transtornos podem se manifestar em concomitante no paciente. Isso quer dizer que o paciente pode manifestar um ou mais transtornos ao mesmo tempo. E muitos deles estão também relacionados, como a gente vai ver adiante nesse curso. Dificuldades características dos transtornos do neurodesenvolvimento estão relacionadas aos aspectos da aprendizagem, prejuízos globais no desenvolvimento das habilidades cognitivas, linguagem, comunicação e comprometimento intelectual. Pessoas que têm algum diagnóstico de transtorno do neurodesenvolvimento são chamadas neurodiversas, neurodivergentes ou neuroatípicas. As pessoas que não possuem problemas de desenvolvimento neurológico são denominadas de pessoas neurotípicas ou simplesmente típicas. Você já ouviu falar em neurodiversidade? Sabe o que significa esse termo? Neurodiversidade é um movimento protagonizado pelas pessoas que possuem o diagnóstico de transtorno do neurodesenvolvimento. Ele foi inicialmente liderado por pessoas autistas, mas foi ganhando força. O movimento ganhou força graças à maior visibilidade e presença de pessoas neurodiversas nos espaços de destaque social, incluindo os espaços acadêmicos. Pessoas neurodiversas assumem o protagonismo de suas ações frente às determinações estigmatizantes pela sua condição neurológica e suas potencialidades são destacadas. Esse é um dos grandes objetivos, é um dos grandes móveis do movimento da neurodiversidade. Aqui no nosso canto direito da tela, nós temos o símbolo do infinito colorido, que representa o movimento da neurodiversidade. É um símbolo usado internacionalmente para essa representação. Vamos começar a descrição dos vários transtornos do neurodesenvolvimento, começando pelo transtorno do desenvolvimento intelectual, também nomeado de deficiência intelectual. Esse transtorno é um distúrbio do desenvolvimento neurológico iniciado durante a infância, em idade pré-escolar, que inclui dificuldades na aquisição, retenção ou aplicação de habilidades intelectuais específicas, prejudicando o desempenho funcional, pessoal, social e acadêmico do indivíduo. Para fins diagnósticos, os déficits precisam ser apresentados concomitantemente em duas categorias. Primeira categoria, comprometimento na função intelectual relativo ao raciocínio, planejamento, pensamento abstrato, aprendizagem na escola ou por meio de experiências. E a segunda categoria, comprometimento nas funções adaptativas, ligado à capacidade de atender de forma apropriada aos padrões de acordo com a idade e condição sociocultural, de modo que possua autonomia para a realização das atividades de vida diária de forma independente. Aqui no nosso canto inferior direito da tela,
nós temos o símbolo internacional da deficiência intelectual. Esse símbolo, quando afixado em determinados locais, indica que esses locais têm recursos voltados a pessoas com limitações nas habilidades cognitivas e de comportamento. Transtorno do espectro autista, ou TEA. TEA define o grupo de transtornos do neurodesenvolvimento que constituem o autismo. São eles: transtorno autista, síndrome de Asperger, transtorno invasivo do desenvolvimento e transtorno desintegrativo da infância. O risco do TEA é majoritariamente genético, cerca de 97% do risco, com alta herdabilidade, em torno aí de 81%. Dificuldades significativas na interação e na comunicação social, sendo verbal ou não verbal em diferentes contextos interpessoais, com padrões de comportamentos, interesses ou atividades restritos, repetitivos e ou estereotipados, prejuízos no funcionamento social, ocupacional ou em outras áreas da vida, são alguns sintomas manifestados pelas pessoas que estão dentro do espectro. Pessoas com TEA geralmente têm condições concomitantes, ou seja, outros transtornos são diagnosticados juntamente com o TEA. Vamos dar alguns exemplos: o transtorno do processamento sensorial e o transtorno do processamento auditivo, por exemplo, são transtornos que muitas vezes são diagnosticados em concomitante com o transtorno do espectro autista. Nesses dois casos exemplificados, se temos condição de hiper ou hipossensibilidade nos 5 sentidos, conforme o transtorno do processamento sensorial, e a dificuldade de se comunicar em ambientes ruidosos, conforme os sintomas de transtorno do processamento auditivo. A apresentação dos sintomas é ainda no período inicial do desenvolvimento, nos primeiros meses de vida, mas esses sintomas se tornam mais evidentes à medida que as demandas sociais aumentam sobre o indivíduo. Isso vai acontecer lá por volta dos 2 ou 3 anos de idade. Todos os sintomas podem ser minimizados por estratégias aprendidas ao longo da vida e, nesse caso, as intervenções psicossociais são importantes para a minimização dos sintomas. O diagnóstico do TEA, ele é clínico, realizado por observação direta do comportamento do paciente e de entrevistas com pais e cuidadores. O diagnóstico acompanha sempre uma classificação de suporte, que varia de nível 1 a 3. Essa classificação se refere a quanto a pessoa autista necessitará de auxílio ou apoio para realizar as atividades. A prevalência do autismo é de até 4% da população. É o segundo transtorno do neurodesenvolvimento mais prevalente. Aqui abaixo, no nosso canto inferior direito, nós temos a fita colorida formada por pedaços de quebra-cabeça que simbolizam o TEA, que simbolizam o autismo. Dia 2 de abril é o Dia Mundial de Conscientização sobre TEA. Esse padrão de imagem que aparece na fita, quebra-cabeça colorido, reflete a complexidade do espectro e as diferentes cores e formas refletem a diversidade das pessoas que vivem no espectro. O símbolo é utilizado mundialmente para sinalizar que o local tem um atendimento prioritário aos autistas. Transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, TDAH. TDAH se refere a alterações neurobiológicas com início na infância, antes dos 7 anos de idade, que acompanham o indivíduo ao longo da vida. Desatenção, hiperatividade e impulsividade são sintomas característicos do TDAH e pode haver a prevalência de um ou mais deles no indivíduo.
Os sintomas relativos à hiperatividade e impulsividade, eles reduzem de intensidade durante a adolescência e início da vida adulta. A partir daí, eles passam a se manifestar principalmente por meio do ritmo de pensamento acelerado e uma relação desproporcional com os hábitos do trabalho ou com os hábitos acadêmicos. Aqui no nosso canto inferior esquerdo, nós temos a fita cor de laranja, que é o símbolo do TDAH. Dia 13 de julho foi instituído como Dia Mundial de Conscientização do TDAH. Esse é o transtorno mais prevalente na infância e está associado principalmente ao período escolar. Há uma média de prevalência de 5% de TDAH em todo o mundo. O diagnóstico é clínico, realizado com base em avaliações médicas, de desenvolvimento e educacionais. Esse diagnóstico se baseia não só na observação, mas como entrevista com o paciente e seus familiares, com foco em suas queixas atuais e pregressas, prejuízo funcional e critérios de exclusão. O TDAH compromete as habilidades acadêmicas. Os indivíduos têm maior dificuldade para prestar atenção no conteúdo em sala de aula e realizar atividades avaliativas propostas. É preciso levar em conta o quantitativo a ser realizado devido ao déficit nas habilidades de planejamento e organização, que está relacionado às pessoas que têm TDAH. Nesse caso, é recomendável a divisão de atividades de forma proporcional à capacidade de realização do indivíduo. Transtornos específicos da aprendizagem, que estamos chamando aqui de TA, só para simplificar. Déficits relacionados à aprendizagem que envolvem dificuldades específicas, afetando a capacidade de compreensão ou utilização da linguagem falada e escrita, dos números e raciocínio por meio de conceitos matemáticos. Isso resume os transtornos específicos da aprendizagem. Vamos agora especificar cada um deles. Dislexia. Aprendizagem com comprometimento específico da leitura. Descalculia. Dificuldades relacionadas à habilidade em compreender e manipular números. Desortografia. Relacionada ao comprometimento da escrita para estruturar, organizar e produzir textos. Há também transtornos do desenvolvimento da coordenação, que agrupamos aqui junto com esses TAs, os transtornos específicos da aprendizagem. Esses transtornos do desenvolvimento da coordenação afetam o domínio nas habilidades de coordenação motora. São dificuldades relacionadas a desenhar, copiar, coordenar e regular movimentos voluntários especializados. Nós temos aqui a disgrafia e a dispraxia como exemplos, então, do transtorno do desenvolvimento da coordenação. Transtornos motores. Particularmente aqui, chamamos atenção para a síndrome de Tourette. A síndrome de Tourette é uma alteração neuropsiquiátrica relacionada a fatores genéticos, neurofisiológicos e neuroanatômicos, causando alterações comportamentais e compulsivas, tiques motores e vocais. O início dos sintomas é durante a infância e há um comprometimento significativo nas habilidades sociais e psicológicas. Os tiques motores que se manifestam pela síndrome são piscar, franzir a testa, contrair músculos da face, balançar a cabeça, girar o pescoço e contrair de forma abrupta os músculos abdominais. Os tiques vocais mais comuns são ruídos desarticulados, tal como tossir ou espirrar, fungar ou limpar a garganta. O desenvolvimento das habilidades cognitivas reduz de forma significativa a manifestação dos tiques ao longo do tempo, principalmente quando o indivíduo
tem um suporte de atenção psicossocial, de tratamento psicossocial. As manifestações da síndrome causam desconforto social, e isso leva a sintomas que se manifestam juntamente com ela, como sintomas de ansiedade, irritabilidade ou fobia social.